A lealdade é testada na tempestade, não sob o sol. Maquiavel sabia disso há mais de 500 anos, e hoje você vai entender por que a amizade que você acredita ter pode ser apenas uma ilusão conveniente. Maquiavel desconfiava profundamente da amizade. Para ele, no jogo do poder e nas relações humanas, a amizade raramente nasce do afeto genuíno. Ela nasce do interesse próprio. E isso não é cinismo gratuito, é observação crua da natureza humana. Antes de começarmos, se este conteúdo agrega valor a você, peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. É um apoio fundamental. Agora vamos ao que interessa. Quando você ocupa uma posição de destaque, quando tem recursos, influência ou poder, as pessoas naturalmente gravitam ao seu redor. Elas sorriem, te elogiam, oferecem ajuda. Mas Maquiavel nos alerta. Essa proximidade não é necessariamente amor ou lealdade, é cálculo. O pensador florentino viveu em uma época de traições constantes, alianças frágeis e jogos políticos mortais. Ele viu príncipes serem abandonados por aqueles que juravam fidelidade eterna. Viu conselheiros virarem as costas no momento da queda. E dessas observações brutais, ele extraiu uma verdade desconfortável. A maioria das relações humanas é transacional. As pessoas se aproximam não porque te amam, mas porque você oferece algo de valor. Status, proteção, oportunidades, conexões. Remova esses elementos e verá quantas dessas amizades evaporam como névoa ao sol da manhã. A lição de Maquiavel é direta e cortante. Se você quer saber quem são seus verdadeiros amigos, renuncie ao poder. Deixe de ser útil, perca a posição e observe atentamente quem permanece ao seu lado. Esse teste revela a natureza real das suas relações. Aqueles que desaparecem quando você não tem mais nada a oferecer nunca foram seus amigos. Eram apenas parceiros de conveniência, negociantes disfarçados de companheiros. Maquiavel não condena essa realidade, ele simplesmente a expõe. Ele quer que você enxergue o mundo como ele é, não como você gostaria que fosse. Pense na sua própria vida. Quantas pessoas te cercam quando tudo vai bem? Quando você está empregado, quando tem dinheiro, quando está em alta na carreira ou nos negócios. As ligações são frequentes, os convites abundantes, todo mundo quer estar perto. Agora imagine que tudo muda. Você perde o emprego. Seu negócio quebra. Você enfrenta uma crise pessoal grave. Quantas dessas pessoas permanecem? Quantas realmente estendem a mão sem esperar nada em troca? Maquiavel diria que você pode contar nos dedos de uma mão. Talvez nem precise de todos os dedos. Essa não é uma visão pessimista da humanidade. É realista. Maquiavel nos ensina a distinguir entre ilusão e realidade. A maior parte das pessoas age por interesse próprio. Isso não as torna más, apenas humanas. Todos nós temos necessidades, ambições, medos, e buscamos relações que nos ajudem a satisfazer essas necessidades. O problema surge quando confundimos essas relações utilitárias com amizade verdadeira. Quando acreditamos que alguém está conosco por afeto, quando na verdade está apenas calculando vantagens. Maquiavel valoriza imensamente aquele que permanece sem precisar de você. Aquele que não tem nada a ganhar com sua proximidade, mas ainda assim escolhe ficar. Esse é verdadeiramente inestimável. Por quê? Porque sua presença não é motivada por cálculo, mas por algo mais profundo. Pode ser admiração genuína, respeito, conexão emocional verdadeira. Essa pessoa te apoia não porque você é útil, mas porque ela escolhe te apoiar. E essa escolha livre, desinteressada, é raríssima. O mundo moderno não mudou tanto assim desde os tempos de Maquiavel. Vivemos em redes sociais onde as pessoas acumulam milhares de seguidores. Mas quantos desses seguidores são verdadeiros amigos? Vivemos em ambientes corporativos onde colegas se tratam com cordialidade,
Mas quantos desses colegas te defenderiam se você caísse em desgraça? A superficialidade das relações aumentou. A velocidade dos contatos também. Mas a profundidade diminuiu drasticamente. Maquiavel nos ensina a fazer o teste da tempestade. A lealdade não se mede quando tudo vai bem. Qualquer um pode ser leal sob o sol, quando não há custo em permanecer ao seu lado. A verdadeira lealdade se revela na tempestade, quando estar com você pode te custar algo. Pode custar reputação, dinheiro, conforto, segurança. Aquele que permanece quando permanecer é difícil, esse é leal. Aquele que te defende quando te defender pode prejudicá-lo, esse é verdadeiro. Mas Maquiavel não te deixa apenas com essa percepção amarga. Ele te dá poder, poder de discernir, poder de escolher melhor. Quando você entende que a maioria das relações é transacional, você para de se iludir. Para de depositar confiança cega em pessoas que estão apenas calculando vantagens. E isso te protege. Te poupa de decepções devastadoras, de traições inesperadas, de abandonos que destroem. Além disso, você aprende a valorizar de forma diferente aqueles poucos que realmente importam. Quando você identifica alguém que permanece sem precisar de você, alguém que te apoia genuinamente, você sabe que encontrou algo raro. E Maquiavel diria: cuide dessa pessoa. Proteja essa relação, porque ela vale mais do que 1000 contatos úteis, mais do que uma rede inteira de conhecidos interesseiros. A política nos dá exemplos constantes disso. Políticos no poder têm gabinetes lotados de apoiadores, assessores leais, aliados entusiasmados. Mas quando perdem a eleição, quando caem em desgraça, quando são investigados ou presos, quantos permanecem? A sala esvazia. Os telefones param de tocar. Os assessores encontram novos chefes. E aquele que pensava ter centenas de aliados descobre que estava sozinho o tempo todo. Maquiavel observou esse padrão repetidamente nas cortes italianas. E esse padrão continua intacto hoje. No mundo dos negócios, a dinâmica é idêntica. Empresários bem-sucedidos são cercados de sócios, investidores, consultores, parceiros. Todos querem estar associados ao sucesso. Mas quando a empresa enfrenta dificuldades, quando o empresário perde dinheiro, quando a reputação é abalada, esses mesmos parceiros desaparecem. Procuram outras oportunidades, outros vencedores para se associar. E o empresário em crise descobre que estava caminhando sozinho desde o início. Até nas relações pessoais isso se manifesta. Casamentos que duram enquanto há prosperidade, mas desmoronam na primeira crise financeira. Familiares que aparecem quando você tem recursos para compartilhar, mas somem quando você precisa de ajuda. Amigos que te procuram quando você tem uma casa bacana para festas, mas te ignoram quando você está passando por um momento difícil. Maquiavel não ficaria surpreso com nenhum desses cenários. Ele os previu todos. Então, o que fazer com esse conhecimento? Primeiro, pare de esperar lealdade incondicional da maioria das pessoas. Entenda que a maioria age por interesse, e não há problema nisso. Use essa compreensão para estabelecer relações mais claras, mais honestas. Se alguém está com você por interesse mútuo, reconheça isso. Não finja que é amor eterno. Segundo, valorize imensamente os raros que permanecem sem necessidade. Esses são seus verdadeiros aliados. Invista nessas relações, proteja essas pessoas, retribua a lealdade com lealdade. Terceiro, e talvez mais importante, seja você mesmo o tipo de pessoa que permanece. Maquiavel não estava apenas nos ensinando a identificar lealdade nos outros. Estava nos desafiando a ser leais também. Seja aquele que não abandona na tempestade. Seja aquele que apoia sem calcular vantagens. Porque se você quer encontrar verdadeiros amigos, precisa primeiro ser um verdadeiro amigo. A lealdade verdadeira é recíproca. Ela se constrói na consistência, na presença, no apoio genuíno.
Maquiavel viveu exilado por anos após a queda dos Médici. Ele, que havia sido um importante funcionário da República de Florença, se viu afastado do poder, isolado, sem recursos. E foi nesse período de solidão e dificuldade que ele escreveu suas obras mais importantes. Foi na tempestade que ele produziu o conhecimento que atravessaria séculos. E nessa experiência pessoal de abandono e isolamento, ele compreendeu profundamente a fragilidade das relações humanas. A lição final de Maquiavel sobre amizade não é para te tornar cínico ou desconfiado de todos. É para te tornar sábio. Sábio o suficiente para distinguir entre aparência e realidade. Sábio o suficiente para não depositar tua confiança indiscriminadamente. Sábio o suficiente para reconhecer e valorizar a lealdade verdadeira quando ela aparecer. Porque ela existe. É rara, mas existe. E quando você a encontra, você segura com toda a força. Então faça o teste que Maquiavel propõe. Observe quem está com você não pelo que você tem, mas pelo que você é. Observe quem permanece quando permanecer é difícil. Esses são os verdadeiros amigos. Todos os outros são apenas companheiros temporários de jornada, úteis talvez, mas não essenciais. E quando você aprender a fazer essa distinção, você terá alcançado uma sabedoria que a maioria das pessoas nunca atinge. A sabedoria de enxergar as pessoas como elas realmente são, não como você gostaria que fossem. A lealdade é testada na tempestade, não sob o sol. Lembre-se disso sempre, e quando a tempestade chegar, e ela sempre chega, você saberá exatamente quem vale a pena manter por perto. Agora que você entendeu como identificar quem realmente é leal a você, existe outro ensinamento crucial de Maquiavel que vai completar essa proteção. Porque não basta reconhecer os verdadeiros amigos. Você precisa também identificar as pessoas que estão ativamente te prejudicando. Aquelas que drenam sua energia, sabotam seus planos e destroem suas conquistas. Maquiavel foi extremamente claro sobre isso. Existem pessoas que você precisa afastar imediatamente da sua vida. E ele deixou sinais ocultos, avisos que a maioria ignora, sobre como reconhecer essas pessoas problemáticas antes que seja tarde demais. No nosso vídeo, Se afaste agora de pessoas problemáticas, o aviso oculto de Maquiavel, eu revelo exatamente quais são esses sinais e como agir rapidamente para se proteger. Se você não quer ser destruído por quem está ao seu lado, clique agora no card que vai aparecer na tela ou no link da descrição.